Testando. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Bezerra de Menezes. Aqui está a foto dele. E tudo isso que eu vou falar aqui está em 2 livros, tá? Lindos Casos de Bezerra de Menezes e Ramiro Gama. Indico a todos, esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Um livro que foi idealizado em 1937. E Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Então são os 2 livros que são utilizados aqui para fazer a maioria dos textos que eu vou passar. Tá? Bezerra de Menezes, muito conhecido no meio espírita e não espírita também. Quem foi Bezerra de Menezes? Bezerra de Menezes nasceu em 29 de agosto de 1831 na freguesia do Riacho do Sangue, que era uma fazenda de seu pai. Seu pai era fazendeiro. Tá? Formou-se em medicina aos 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Casou-se em 1858 com Maria Cândida Lacerda, com quem teve 2 filhos. A esposa desencarnou alguns anos depois, deixando os 2 filhos pequenos. Bezerra casou-se com a irmã de sua esposa, com quem teve 5 filhos, e esta o acompanhou até o seu desencarne. Bezerra de Menezes era filho de fazendeiro, só que o pai dele era uma pessoa muito boa, muito correta. E as pessoas sempre iam na fazenda pegar dinheiro emprestado com ele. E o que ele fazia? Ele emprestava o dinheiro e garantindo-se no que ia entrar futuramente, porque a gente sabe, você planta, vai colher lá na frente, você engorda um gado, vai vender lá na frente. Só que o que acontece? Ele emprestou mais dinheiro do que ele tinha para receber. E com isso, o que aconteceu? Ele faliu. Então, quando Bezerra foi para a faculdade, o pai dele já não tinha nada. O pai dele já estava com muitas dívidas, só que o pai dele era um homem tão bom, mas tão bom, tão correto, que os próprios credores fizeram uma carta abolindo a dívida dele, que ele não precisaria pagar para eles, e que ele pagasse quando quisesse. Mas o pai dele era um homem tão correto, que ele falou que não, que ele ia administrar toda a fazenda para os credores. E só ia retirar dali o necessário para a sua família. E aí a família se cotizou para que Bezerra pudesse vir para o Rio de Janeiro estudar. Chegou no Rio de Janeiro sem conhecer ninguém, com o dinheiro que daria ali para ele se manter alguns meses, com refeição. Ele alugou um quartinho para poder morar, muito simples, e foi tocando a sua vida. Ele foi cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército, sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina, vereador para a Câmara Municipal da Corte e seu presidente, deputado da Câmara Federal, membro efetivo e honorário da Sociedade Auxiliar da Indústria Nacional, membro do Conselho de Sociedade Propagadora das Belas Artes, membro do Liceu de Artes e Ofícios, presidente da Sociedade de Beneficência Cearense, presidente da FEB em 1889, vice-presidente em 1890 e 1891 e novamente presidente em 1895 até o seu desencarne em 1900. Bezerra era um homem muito culto e estava sempre à frente de projetos na sociedade. Ele não parava. E além de tudo isso, ainda era médico e ainda atendia o dia inteiro os pacientes dele que não tinham como pagar. A maioria, 99%, eram pacientes muito pobres, muito humildes, que às vezes não tinham nem o que comer. Muitos casos foram contados em entrevista com a senhora Fausta Bezerra Silva, sobrinha neta de Bezerra de Menezes, na tarde do dia 9/8 de 1962. A mesma já estava com 74 anos de idade e diz ser médium de vidência e audiência desde criança. E que quando Bezerra desencarnou, ela já estava com 12 anos de idade e lembra perfeitamente do dia.
disse que uma multidão de todas as crenças e classes sociais acompanharam o translado do corpo até o seu sepultamento no cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. Essa sobrinha neta dele, ele costumava chamar ela de Fausteza. Ela brinca, né? Ele era muito carinhoso com ela, sempre brincava, conversava com ela. E o Ramiro Gama, que é o autor deste livro aqui, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, foi fazer uma entrevista com essa sobrinha, que era uma das únicas sobreviventes, praticamente, né, da família de Bezerra de Menezes. E ali, ela tinha livros em que ela deixou registrado os casos que ela foi ouvindo ao longo da vida dela. E quando já adulta, o que ela fez? Ela foi procurar a veracidade dos casos. Então ela foi saber com as pessoas se realmente aqueles casos eram verídicos. Pegou o endereço, pegou o nome e tem tudo registrado. Tinha tudo registrado nos cadernos dela. Então, neste livro tem casos inéditos que a gente nunca ouviu falar. Muitos casos de Bezerra, maravilhosos, que a gente não tinha conhecimento. E nem eles, né, na época. E o sepultamento foi no cemitério Francisco Xavier. Ela diz que naquele dia foi uma loucura porque as pessoas choravam, se desesperavam acompanhando o enterro. Chamavam de pai, perdemos o nosso pai, porque ele era um pai para aquelas pessoas. As pessoas vieram do morro, vieram das mansões, políticos, enfim. Foi um enterro assim muito emocionante, segundo ela, que parou o Rio de Janeiro. Em um domingo de abril de 1942, na cidade de Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro, no Centro Espírita Joana d'Arc, depois de falarmos sobre os lindos casos de Bezerra de Menezes, veio ao nosso encontro um senhor, aparentando mais de 60 anos, ainda muito emocionado, dizendo que era Otávio, filho de Bezerra de Menezes. Esse filho de Bezerra de Menezes, ele tinha um apelido de Obarão, era chamado de Obarão, né? Segue abaixo o trecho de suas palavras. O Senhor deu-me o verdadeiro perfil espiritual de meu Pai. Senti-lhe a presença e a satisfação de vê-lo recordado como deseja. Através dos testemunhos que deu junto a Jesus. Muito emocionado, disse que só depois que o Pai desencarnou que ele e sua família verificaram o anjo que ele fora e é para todos. Muitas vezes eu mesmo achava descuidado com o futuro, porque não se enriquecia, não aumentava suas posses. Na realidade, ele não tinha posses, tá? Não é nem aumentar, ele não tinha nada, né? Não lutava para nos deixar alguma fortuna. Mais tarde compreendi que herdamos um nome limpo e iluminado pelos serviços cristãos realizados em favor do próximo. Hoje, já sentindo-me à beira do túmulo, arrependo-me de não ter seguido os seus exemplos. Mas algo deixou em mim a certeza consoladora e certa de que não há em verdade glória maior senão a de ser bom. Esse era o único filho vivo que tinha dele nessa época. Logo depois, parece que ele desencarnou, né? E é muito interessante, porque eles nunca imaginaram que ia estar um filho de Bezerra de Menezes nesta palestra. Algo assim inusitado para a época, né? Bezerra deixou uma carta aos médicos da posteridade. O médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau caminho ou tempo. Ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem nem como pagar a receita. Ou diz a quem chora à porta que procure outro, esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perdera nos vais e vens da vida. A gente sabe que a medicina é um curso caro, de muito estudo, de muita dedicação. Mas nós sabemos também que a medicina virou um grande comércio.
Nós temos aí uma fábrica de doentes e uma indústria de médicos. Hoje nós sabemos que não existe aquele médico que vem e te examina. Ó, dona Rita, o que a senhora está sentindo? Deixa eu te examinar. Não. Aonde que é a dor? É na perna? Ah, mas se é na perna, então deve ser ortopedista que vai cuidar disso daí. Né? Então hoje você é tratado por membros, né? É o pescoço, é a perna, é o braço, é o útero, né? Então não é como antigamente. Antigamente tinha os médicos clínicos gerais que conversavam, que te orientavam, que te examinavam e normalmente acertavam o que você tinha, sem exame, sem nada. Né? Esses médicos realmente naquela época, tem muitos idosos aqui, muitas pessoas daquela época e sabem que era assim antigamente, né? Então hoje realmente é difícil você ter um contato assim, o médico te examinar, conversar com você. Você está na frente dele, ele está escrevendo ali. Então vamos operar. Te dá a ficha, levanta e abre a porta para você sair. Tá bom, vamos operar então, né? Entendeu? Então não é como antigamente, né? Aí tem os caos de Bezerra de Menezes, tá? Esse caos é quando ele estava encarnado, né? Doação de uma carroça de alimentos à casa de Bezerra de Menezes. Bezerra, a gente sabe que tudo que ele tinha, ele doava. Naquele dia, a esposa chega para ele e fala: Bezerra, nós não temos nada em casa, na despensa, para poder fazer para as crianças. Ele fala: minha senhora, eu também não tenho nada. Porque ontem não entrou um pagante, foram todos pacientes sem condições. Mas, vamos confiar, eu vou sair para trabalhar. Saiu para trabalhar, lógico, muito preocupado, porque não tinha nada em casa. Mas logo depois que ele sai para trabalhar, chega uma carroça, que na época era carroça, né? Uma carroça cheia de alimentos. E a esposa ainda pergunta: quem foi que enviou tudo isso? A pessoa falou: não tenho como te falar. A pessoa não se identificou. E ela achou que foi Bezerra que tinha mandado para fazer uma surpresa, né, para ela. Só que não foi. Bezerra chega no final da tarde, já à noite, triste, cabeça baixa, preocupado. E ela chega: mas Senhor, o Senhor mandou tantas mercadorias aqui para casa e nós não temos nem como armazenar, porque não tinha geladeira naquela época. Era difícil você guardar mantimentos. Ele falou: minha senhora, eu não mandei nada. Eu estou chegando aqui preocupado porque eu também não trouxe nada hoje para casa de dinheiro e eu não sabia o que nós iríamos fazer. Ela falou: venha ver na despensa, venha ver tudo que chegou. E ali ele chega, vê tudo que está na despensa e começa a chorar. E ele fala para ela: vamos fazer uma prece. Vamos agradecer a quem mandou tudo isso para nós. Com certeza foi Deus e Nossa Senhora. Porque Bezerra era muito devoto de Nossa Senhora, assim como Chico Xavier. E aí fazem uma oração em agradecimento e ele chora, continua chorando, né? Mas naquele dia, como a gente sempre sabe que quando você auxilia o próximo, você sempre é auxiliado também. Nós sempre teremos o amparo do plano maior, de uma forma ou de outra. O não perdoar de Quintino Bocaiúva. Quintino Bocaiúva era um grande político do Rio de Janeiro, muito amigo de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes sempre ia tomar um café com ele quando tinha algum tempinho na parte da tarde. Os dois estavam lá conversando e chega um funcionário de Quintino Bocaiúva e fala: Senhor, o empregado já está aí fora com a polícia. Aí o Quintino levanta e fala: manda entrar. Aí entra o empregado com a polícia. O empregado já vai pedindo, pelo amor de Deus, para que Quintino não processe, para que não, né? Porque ele tinha 2 filhos para criar, era casado. Porque o que aconteceu? Ele, brincando com uma arma, atingiu de raspão o Quintino Bocaiúva.
o seu patrão. Quintino ficou muito, muito bravo. E Bezerra ali só ouvindo, ele conversando com o empregado. E ele percebeu que Bezerra não estava muito confortável naquela situação. Ele falou: Bezerra, eu estou certo ou não estou? O que você acha? Se você está certo, Quintino, eu não sei. Mas a única que eu sei, se você tem certeza de que você nunca vai errar, aí você pode condenar ele. Quintino virou, falou pro policial assim: pode deixar, pode ir embora. E para o funcionário: volte a trabalhar. Porque ele percebeu que não tem como nós nunca errarmos. Todos nós, a única certeza que nós temos é que vamos errar. Essa é a única certeza que todos nós temos aqui. Como que ele ia ter a certeza de que ele nunca ia errar? Quem nunca errou, quem nunca erra e quem nunca vai errar? Nós criticamos uma situação, a gente atravessa a rua e está fazendo pior que a pessoa. Vira de regra acontece isso. Então, Quintino deixou de lado. Porque Bezerra falou certo para ele, né? Nem criticou, nem nada. Um abraço em nome de Maria Santíssima faz maravilha. Esse aqui todos nós conhecemos, que é quando Bezerra faz uma palestra na FEB, no Rio de Janeiro. Descendo as escadarias, ele encontra um rapaz desgrenhado, magro, pálido. E o rapaz fala: Bezerra, eu precisava conversar com o senhor. Pois não, ele sabia que era um caso difícil ali. A minha família está muito mal. Eu estou desempregado, minha família está doente, nós estamos há dias sem comer nada. E eu não sei o que fazer. O senhor poderia me ajudar? Como sempre, ele colocou a mão nos bolsos todos, não achou nada. A única coisa que ele achou foi o dinheiro do bonde dele. Ele falou: meu filho, eu não tenho nada aqui, eu só tenho a passagem do bonde. Mas você tem fé? Ele falou: eu tenho. Vamos fazer uma prece à Nossa Senhora. E eu vou te dar um abraço e você vai chegar na sua casa. Você vai colocar uma jarra com água, vai abraçar os seus familiares, vão fazer uma prece e tudo vai melhorar. Rapaz, foi embora Bezerra no caminho muito triste, muito preocupado com aquela situação, porque ele gostaria de ter feito mais, mas não tinha o que fazer. Ele não tinha condições. 3 semanas depois, mais ou menos, o rapaz retorna à federação, aguarda no mesmo local. E quando o Bezerra está descendo as escadas, o rapaz fala: seu Bezerra, o senhor lembra de mim? E fala: meu filho, são tantos que passam por aqui. Aquele rapaz que o senhor falou do abraço, da água. Ah, lembra. E como você está? Estou ótimo. Naquela noite, ele contou tudo o que aconteceu naquela noite, que ele fez. E no dia seguinte, eu consegui um trabalho. Eu fui à procura de um trabalho e consegui. E agora nós estamos bem. Graças ao Senhor. Ele falou: não, graças a mim não. Graças a Nossa Senhora. Porque todo o mérito é dela e não meu, né? Então, nesses casos aqui, o que a gente tem que observar muito bem é a fé. A fé de Bezerra e a fé daqueles com os quais ele sempre está em contato. Busque o remédio na sua crença. Aqui também foi um caso de Ramiro Gama, autor deste livro. Ramiro Gama estava no interior do Rio de Janeiro com seu filho, uns sobrinhos. E o filho dele, durante a madrugada, é picado por escorpião. Naquela época, não tinha antibiótico, não tinha nada, recurso era difícil. Ramiro ficou desesperado com a família, mandou chamar o médico. O médico chegou, falou: Ramiro, não tem o que fazer. Se nós mandarmos vir o antídoto, vai demorar aqui, vai chegar aqui 12:00, 1h da tarde do outro dia. Você tem alguma crença? Se tiver alguma crença, esse é o momento. Ele falou: temos. O médico saiu e falou: bom, amanhã cedo eu retorno para ver a criança. Ele sabia que ele ia retornar, a criança estava morta. Nisso ele chama a esposa, chama o pai dele que estava na casa, falou: vamos fazer uma oração. Vamos colocar uma jarra com água, eu vou pedir a Bezerra de Menezes que cure o meu filho.
Olha a fé de todo mundo aí. Colocaram a água, fizeram a prece e a cada 15 minutos deram aquela água para a criança tomar. Cada 15 minutos, até amanhecer. A esposa de Ramiro Gama era médium de vidência e ela viu o Bezerra o tempo todo junto à família, cuidando da criança. O espírito de Bezerra, né? E aí a criança, por volta das 8, 9 horas da manhã, desperta bem, a roupa toda molhada e amarela, que era o veneno que tinha evaporado ali, saído no suor da criança. O médico chega à casa e encontra a criança bem. Ramiro, o que aconteceu aqui? Fui buscar ajuda na minha crença. Não foi o que o senhor falou para mim? E meu filho está curado. Olha a fé. Prestem atenção na fé dessas pessoas. Será que nós teríamos essa fé? Né? Com certeza, acho que não. Uma operação sem anestesia, também muita fé. Um farmacêutico estava indo visitar um paciente dele em uma cidade vizinha, um fazendeiro corta a frente dele e fala: olha, eu estou com um empregado muito mal na minha fazenda, muito doente, ele atravessou, uma lasca atravessou o pé dele e ele está muito febril e muito doente com muita dor. O farmacêutico não tinha nada com ele ali, ele só tinha um bisturi enferrujado, algum algodão, iodo, não tinha nada, uma seringa. Ele falou: Senhor, eu não tenho nada aqui que pudesse ajudá-lo neste momento. Ele falou: você é a única, é o único recurso que eu tenho aqui nesse momento, então você vai lá ver o meu empregado, né? E aí ele foi lá na fazenda visitar, ver o empregado, como que estava o estado dele. Realmente estava muito grave o estado dele. E esse farmacêutico, como ele foi curado quando era criança por Bezerra de Menezes, ele tinha muita fé. E ali ele se recolheu a um canto, fez uma prece e pediu o amparo de Bezerra de Menezes para que ele conseguisse ajudar de alguma forma aquele rapaz. Ali ele pega a seringa, coloca a água que estava lá na maleta dele. Ele fala: olha, agora eu vou dar uma anestesia aqui e você não vai sentir mais dor nenhuma. E nós vamos cuidar desse ferimento. Pega o bisturi lá, enferrujado, faz a cirurgia do rapaz. Ele não lembra como que ele fez essa cirurgia. Ele só lembra que as mãos dele se movimentavam o suficiente para fazer a cirurgia e fez. O rapaz não sentiu nada, a cirurgia inteira. E sem recurso nenhum ali. Fez o curativo, colocou bastante iodo, fez o curativo, fechou. Rezando, agradecendo a Deus, agradecendo a Bezerra por ter permitido que ele fizesse aquilo. E foi para casa muito preocupado, com medo que o rapaz viesse a desencarnar naquela noite. No dia seguinte ele vem visitar para ver como que estava e o rapaz já estava de pé. Ele não acreditou. Ele falou: mas você já está de pé? Ele falou: estou ótimo, já estou até andando. Olha a fé, gente. Bezerra de Menezes encarnou em 11 de 4 de 1900. Antes de partir, faz uma sentida prece a Maria de Nazaré. Virgem Santíssima, Rainha do Céu, advogada de nossas súplicas, junto ao Divino Mestre, a Deus Todo-Poderoso, eu te peço não que deixe de sofrer, mas para que meu pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E por fim, Mãe querida, eu te peço pelos irmãos que ficam, por esses pobres amigos doentes do corpo e da alma, que aqui vieram buscar no teu humilde servo uma migalha de conforto e de amor. Assiste-os por caridade. Dá-lhe, Senhor, a tua paz, a paz do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja teu nome, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. E assim apagara-se na terra uma grande luz e apontara no céu mais um foco de claridade. Bezerra ficou durante meses acamado, teve um AVC. Ele não falava, a única coisa que ele mexia era os olhos dele, mais nada. Só que a casa dele era lotada dia e noite, de visitas, de pessoas de tudo quanto era lugar, que vinham vê-lo. E cada um que vinha colocava embaixo do seu travesseiro algum dinheiro, porque a família já não tinha recurso nenhum para sustentar.
E cada um que colocava um dinheiro embaixo do seu travesseiro, as lágrimas desciam no seu rosto. Porque ele via a ajuda que estava sendo dada ali. Eles não davam direto para a família, para não humilhar, para não constranger a esposa dele. Mas eles sabiam que a situação era muito difícil e faltava tudo. Então, eles foram ajudando a família, colocando ali embaixo do travesseiro dele sempre um dinheiro. Depois que ele desencarna, eles se reuniram, mais de 80 pessoas, amigos de Bezerra, e fizeram um plano para ajudar a família durante um bom tempo, até as coisas se acertarem. E assim foi. Durante muito tempo, eles ajudaram a família de Bezerra de Menezes, porque o que não faltava era amigo de Bezerra para ajudar. Bom, ele desencarna, desperta no plano espiritual, chamado por Celina. Celina fala para ele que ele já estava no plano espiritual. Ele revê os familiares que ali estavam, desencarnado, revê os amigos dele, e ele ouve muitas vozes chamando o nome dele. Ele fala: Celina, minha filha, que vozes são essas? Ela fala: levanta que eu vou te mostrar. Pegou ele, levou até uma janela, um portal, uma porta, e fala para ele assim: olha lá fora. Tinha uma multidão, gritando o nome dele e batendo palmas. Aqui estão todos aqueles que você ajudou durante toda a sua vida. Todos aqueles que você matou a fome, aqueles que você orientou na desobsessão, que você acolheu, aqueles que você deu uma palavra amiga no momento mais difícil, estão todos aí, Bezerra, todos querendo te ver. Olha só que bênção você chegar no plano espiritual e acontecer isso, né? E depois de 50 anos que ele tinha reencarnado, Maria de Nazaré manda uma mensagem para ele, lá no plano espiritual, através de Celina, dizendo para ele que ele não precisava mais reencarnar aqui na Terra. Que ele poderia ir para planos mais elevados. E ele se ajoelha, chora e pede a Celina que dissesse a Maria de Nazaré que ele preferia ficar, para poder auxiliar a todos que estão na Terra ainda. Ele falou que enquanto houvesse choro e ranger de dentes aqui, ele estaria conosco, com todos nós. E assim, ele continuou no plano espiritual, auxiliando a todos aqueles que sempre pedem a sua ajuda, o seu auxílio. E o mais importante é que nós nos espelhemos no exemplo de Bezerra de Menezes. Um homem que veio, dedicou sua vida ao próximo, poderia ter tudo, do bom e do melhor, mas não tinha nada. Nada, absolutamente nada. Bezerra morreu pobre, o enterro dele foi feito por amigos, tudo foi feito pelos outros, porque de dele não tinha nada. Mas ele fez a vontade do Cristo. Ele auxiliou os mais necessitados. Então, é um exemplo para todos nós, Bezerra de Menezes. É só um pouquinho da história dele. Quem quiser saber mais, se aprofundar, nesses 2 livros tem muita coisa para a gente poder estudar, refletir e conhecer a verdadeira vida de Bezerra de Menezes. Então, essa é a nossa mensagem da noite de hoje. Agradeço a todos. Que Deus abençoe a todos. Obrigada.